Bem-vindo novamente ao curso Spring Boot Essentials. Nessa aula, vamos continuar falando sobre Spring Security e agora vamos ver uma outra forma que nós podemos fazer para validar as URLs. Bom, que nem eu falei na última aula, nossa URL do nosso Student Endpoint ela não está muito boa para fazer a validação utilizando o Endmatchers. Vamos fazer algumas mudanças aqui no nosso Student Endpoint. A primeira coisa que nós precisamos saber é que quando nós vamos fazer uma validação pela URL, quanto mais fácil for o padrão para aquela URL, mais fácil fica da gente validar no Endmatcher. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse request mapping aqui, ao invés de colocar o students aqui, vamos fazer um versionamento e colocar aqui V1. Por quê? Porque uma vez que você faz o deploy e tem vários clientes utilizando a sua API, você não quer que os clientes eles tenham seu código prejudicado para caso você faça alguma alteração no seu código. Então é bom você sempre fazer um versionamento e, na minha opinião, o melhor versionamento que tem é diretamente na URL. Se nós tiramos o students daqui, nós precisamos colocar agora aqui. Então nós teríamos que colocar, por exemplo, students em todos eles. Todas as anotações que tem get mapping, put mapping e assim por diante, você precisa ter um path. E agora nós temos o path aqui. Nós estamos colocando um padrão. Vamos colocar um padrão para todos. Então, por enquanto, nós temos o post mapping. Vamos colocar aqui. Então, estamos mantendo students, delete mapping. Vamos de um por um, vai. Get mapping students, get mapping, get student by id, students barra id, get mapping para o find by name, students barra find by name, o post mapping, bom, vamos deixar por enquanto para o estudante, delete mapping para esse estudante também, e o put mapping para esse cara aqui também. Por que a gente não precisa colocar um valor? Porque ele vai pegar pelo método put ou delete ou post. Ok, então até o momento nós colocamos tudo para students. Como é que funciona o Endmatcher? Vamos fechar os outros aqui, Ctrl E, vamos abrir de novo o Security Config. O Endmatcher ele vai funcionar diretamente aqui, ao invés de você colocar any request authenticated, nós vamos colocar aqui .endmatchers. O Endmatchers ele funciona através de padrões. Então o que a gente vai fazer nesse padrão? Nós vamos falar que tudo que começar com barra e tiver alguma coisa, nesse caso um versionamento aqui V1, V2, V3, V4, e agora é que nós temos o problema. Por quê? Porque se nós colocarmos assim, tudo que tiver o versionamento e barra students, asterisco, asterisco, ou seja, tudo que começar, quando você põe esse asterisco, asterisco, você está falando tudo que começar com. Vai começar com o quê? Começar com barra, alguma coisa no meio entre estudantes, essa barra, seguido de estudantes. Então, tudo que começar com isso, eu quero que você coloque has row. Só libera o acesso se tiver a permissão user. Só que o problema é, e se nós quiséssemos, por exemplo, colocar para administração? Então, se você olhar bem aqui, não tem como a gente colocar um usuário aqui, fazer a validação dos usuários com a role admin. Por quê? Porque o nosso padrão de URL não está muito legal. Então vamos melhorar esse padrão mais um pouquinho. Todos os métodos que forem fazer alteração no nosso banco de dados, por exemplo, delete, eles vão começar com admin. Então nós temos o delete, nós temos o put, e nós temos o post. Então, para salvar, deletar ou atualizar, vai ter o admin. Dessa forma, o que a gente pode fazer? Ctrl D, tudo que começar com versão 1 e tiver
começando com admin. Então por quê? Porque eu não preciso me preocupar se é estudante ou não. Por quê? Se eu tiver estudante, se eu tiver curso, se eu tiver notas, qualquer outra coisa e começar com admin, eu só preciso dessa linha. Agora, por exemplo, nesse caso aqui, nós vamos ter um problema. Por quê? Porque nós estamos fazendo especificamente para estudantes. Então, se eu tiver, por exemplo, um outro CRUD, um CRUD de professor, teria que ter mais uma linha aqui para professores. Bom, então a gente pode melhorar um pouco mais. Então, imagine que você tem aqui o estudantes, mas você quer colocar alguma outra coisa. Não sei, por exemplo, protected. Então você coloca aqui protected, protected, protected. Pronto, agora você só precisa trocar aqui de students para protected. Então, se você manter esse mesmo padrão de URL para todo o seu sistema, para todo mundo que precisa de acesso de usuário, começar com a URL protected, e todo mundo que começar com a URL admin, precisar da role admin, você só vai precisar dessas duas linhas. Vamos agora fazer os nossos testes. Vamos reiniciar ou iniciar a nossa aplicação. Abrir o Postman. A máquina virtual às vezes demora um pouquinho. Bom, então tudo isso aqui que nós fizemos não vai me servir porque nós alteramos a URL. Vamos começar aqui então do zero. Localhost. Agora nós não temos mais diretamente estudante, nós temos primeiramente uma versão 1, e aqui nós temos protected. Eu quero pegar todos os estudantes. Send. Legal, ainda precisamos da nossa autorização. Vamos colocar aqui Basic Auth. Nós temos o Toyo. E o password é o DevDojo. Update Request. Send. Então, aparentemente está tudo funcionando. Vamos lá no nosso delete. Cadê? Nós colocamos o pré-authorize. Vamos remover esse pré-authorize. Vamos reiniciar. No nosso Postman, vamos trocar de Toyo para o Oda. Update Request. Nós vamos deletar. Para deletar, não é protected, é admin. E nós vamos passar aqui o set. Send. Acesso negado, realmente, porque o Oda não é um administrador. Vamos voltar aqui. Cadê a autenticação? Autenticação. Cookies Reader, teste. Aqui a autenticação. Toyo. Update Request. Deletar o usuário 7. E nós fizemos a exclusão do nosso usuário. Bom, então essa é uma forma que vocês têm também de colocar segurança nas suas URLs. Então, nessa hora, é só isso que eu queria falar para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.